Muito bem, pessoal, vamos lá continuar nossa leitura do Código de Hammurabi. Capítulo 4, Leis da Babilônia anteriores ao Código de Hammurabi, e na sequência a gente já vai entrar no capítulo 5, que é o Código propriamente dito, tá certo? Então hoje começamos as legislações aí da Babilônia. O Código de Hammurabi não é certamente o mais antigo que se tem conhecimento hoje. Foram descobertos outros, que remontam a um século de 1 ou 2 antes daquele reunido e gravado por ordem do rei Hammurabi. Nesse capítulo são apresentadas algumas leis que constam no Código de Hammurabi, mas que já existiam anteriormente, o que comprova, pelo menos em parte, que Hammurabi não elaborou totalmente o conjunto de leis gravadas na Estela de Susa. É mais provável que ele tenha reunido as que já existiam e eram transmitidas pela tradição oral, ou que podiam estar escritas separadamente em diferentes locais ou em diferentes conjuntos. Em tal caso, Hammurabi teria tido o mérito de compilá-las e reuni-las num só corpo. Não se pode descartar, contudo, a ideia de que ele tenha criado algumas, ou modificado e abrandado outras já existentes. É o que o autor Claude Herman Walter Jones procura explicar nesse capítulo. Natureza das leis babilônicas mais antigas. Estamos ainda completamente no escuro quanto ao surgimento da lei na Babilônia. Por mais que possamos retroceder e levantar a história ou decifrar seus monumentos escritos, não se pode simplesmente dizer "e ainda não havia lei". Nosso principal objetivo hoje é descobrir o que era lei. Na maioria das vezes, e até recentemente, éramos quase que inteiramente compelidos a inferir isso de contratos que eram estabelecidos entre as partes sob juramento, diante de testemunhas e carimbados com timbre. Entre eles havia um grande número de decisões legais que registravam a regulamentação de algum funcionário judicial sobre pontos da lei que lhe haviam sido submetidos. Essas questões e alusões fornecidas em frases soltas nos permitiram obter considerável conhecimento do que era legal e correto na antiga Babilônia ou na Assíria. Dados até aqui incertos, mas a pergunta persistia. Era o que deveria ser correto ou era lei? Houve decreto de autoridade deixando claro o que era correto e, em alguns casos, criando a lei onde não havia antes? Havia muita coisa que sugeria a existência de lei promulgada, até mesmo de um código de leis. Mas não havia atribuição conhecida de nenhuma lei a nenhum legislador definido. Não havia a palavra lei, apenas os termos, julgamento, certo, errado. Era significativo que as partes de um processo sempre parecessem concordar com o que era certo entre um homem e outro, e depois os dois jurassem por seus deuses observar o que era certo. Evidência de que havia códigos muito antigos. Na realidade, conhecemos um grande código de leis, o de Hammurabi, e estamos convencidos de que havia leis e até códigos séculos antes dele. O modo como os contratos citam as frases de seu código é exatamente paralelo ao modo como os contratos anteriores citam frases que são evidentemente extraídas de algum lugar, de alguma obra. Por isso, nos sentimos seguros em pensar que esses extratos provêm de um código de leis sumério. Ainda não sabemos a quem devemos atribuir sua compilação. Códigos anteriores ao de Hammurabi. Com certeza, o Código de Hammurabi também é uma compilação. Hammurabi não criou suas leis. As frases encontradas nessas leis aparecem em contratos antes de sua época, sem dúvida. Ele deve ter promulgado algumas novas, mas em sua maior parte ele o elaborou tomando por base outras fontes. As decisões já aprovadas pelos juízes haviam preparado os homens a aceitar como certo o que agora se tornava lei. Mas a questão nos faz retroceder mais um passo. Esses juízes não decidiram de acordo com uma lei? Em alguns casos sabemos que sim.
pois temos a lei diante deles. Quando tentamos retroceder mais ainda na história, o que podemos fazer é apenas supor. Os documentos não nos dão provas de que os juízes primeiramente fizeram a lei e depois aplicaram, ou vice-versa. Mas agora vemos, pelo menos, a considerável antiguidade de leis reconhecidas e obedecidas como tais. Leis sumérias encontradas em coletâneas de pensamentos e frases. Podemos considerar como certo que leis foram promulgadas em tempos pré-semíticos ou pré-sumérios. As obras de pensamentos e frases compiladas por escribas posteriores, especialmente aquelas conhecidas que formam a coletânea chamada Ana e Shu, fornecem como exemplo algumas leis. Essas eram evidentemente dadas pelos escribas como exemplos de prosa em sumério, acompanhadas de uma tradução em língua semita. Seu objetivo era principalmente gramatical ou, de qualquer forma, educativo, mas são valiosas porque contêm exemplos da legislação suméria. Devido a seu objetivo limitado, eram inicialmente considerados como leis de família, mas não se pode duvidar de que são realmente trechos de algo como um código de leis. Ainda desconhecemos totalmente a data de sua primeira promulgação, local de origem e legislador. A sétima tijoleta da série Ana e Shu, coletânea 3, 1.2 até a coletânea 4, 1.22, apresenta as 7 leis seguintes. Primeiro, repúdio do pai pelo filho. Se um filho disser a seu pai, você não é meu pai, ele pode marcá-lo, acorrentá-lo e vendê-lo. Aspas do leitor, né? Gente, olha a lei, eu vou repetir, presta atenção. O repúdio do pai pelo filho. Se um filho disser a seu pai, você não é meu pai, ele pode marcá-lo. Marcá-lo quer dizer pegar um ferro quente e marcar a pele dele, acorrentá-lo e vendê-lo como escravo para outra pessoa. Né? Imagina o nível de seriedade que você tinha que ter com o seu pai para você nunca poder ser mal criado com ele, porque senão ele podia simplesmente te marcar, acorrentar e te vender como escravo, né? Se você irritasse ele. Pode-se duvidar, voltando à leitura, né? Pode-se duvidar se isso se aplica apenas a filhos adotados. Você não será meu pai. É uma tradução possível. Mas a frase pode se referir somente a uma conduta rebelde. A palavra, traduzida como marcar, foi muitas vezes tomada como raspar. Raspar o cabelo era sinal de degradação. Os babilônios semitas usavam cabelos compridos, enquanto os escravos, e talvez também os sumérios, como raça, são representados de cabelo curto ou cabeça raspada. Seja como for, a mesma palavra é usada para marcar gado e implica corte ou incisão. Pode significar uma marca tatuada. A palavra traduzida como acorrentar também parece ser usada como marcar de modo indelével o corpo. A lei em si transmite a ideia de que o filho rebelde deve ser degradado à condição de escravo e ser tratado como tal. Olha só como era a questão de ingratidão com o pai, né? Segunda das 7 leis. Repúdio da mãe pelo filho. Se um filho disser à sua mãe, você não é minha mãe, alguém deve marcar sua testa, expulsá-lo da cidade e fazê-lo sair de casa. Olha que incrível, vou repetir de novo. Se um filho disser à sua mãe, você não é minha mãe, alguém deve marcar a sua testa, expulsá-lo da cidade e fazê-lo sair de casa. A mesma ambiguidade sobre marca se encontra aqui. Alguns consideram a palavra testa como indicativa do cabelo, da cabeça. Então a cabeça dele deveria ser raspada e sair de casa significa ser afastado de todos os parentes, mas aqui o filho conserva sua liberdade, apesar de ser exilado e sem teto familiar. Nesse caso, não é a mãe que aplica a penalidade. No original, o verbo está conjugado na forma plural. E provavelmente a família ou os magistrados da cidade que aplicam a lei. Então olha só, né? Se você desrespeitasse o pai, você era reduzido à condição de escravo depois de passar pelas marcas. Se você desacatar sua mãe, você é reduzido, mas não à condição de escravo. Você só é expulso e deserdado.
Lei terceira das 7. Deserdação do filho pelo pai. Se um pai disser ao filho, você não é meu filho, ele deverá sair de casa e do quintal. Aqui o pai tem poder para repudiar um filho, que deverá ir embora. O verbo sair é tradução do original levantar-se. E a palavra quintal indica simplesmente recinto e pode significar as muralhas da cidade como símbolo de abrigo. Então, se o pai disser e repudiar um filho, você não é meu filho, ele pode ser, na verdade, expulso da cidade, né? Vai ser apatriado, entendendo aquelas cidades como cidades-nação, né? Lei 4 de 7. Deserdação do filho pela mãe. Se uma mãe disser ao seu filho, você não é meu filho, ele deverá deixar a casa e a propriedade. Por analogia com as leis 1 e 2, acreditamos que essa penalidade seja um pouco menor do que da terceira. A propriedade significa móveis da casa, né? O filho deve sair de casa e não pode levar nada do que pertence à família. Não tem direito de herdar absolutamente nada, mas não precisa sair da cidade. Por isso aparece provável que a Lei 3 tenha negado o direito de usufruir do abrigo na própria cidade. Lei 5 de 7. Repúdio do marido pela esposa. Se uma esposa passou a detestar o marido e disser, você não é meu marido, deverá ser jogada no rio. Se uma esposa passou a detestar o marido, no caso não tem um divórcio, né, e ela repudiar, você não é meu marido, ela deverá ser jogada no rio. Então, na ausência de possibilidade de divórcio, ela é condenada à morte por afogamento. É isso que está dizendo aqui. A Lei 6 de 7. O repúdio da esposa pelo marido. Se o marido disser à esposa, você não é minha esposa, ele deverá pagar meia mina de prata. O contraste nas penalidades é surpreendente. Note-se que a forma impessoal da lei número 5, né, os executores nesse caso são a família ou a cidade, não o marido. O fato, portanto, é tornado público e não se trata de uma briga de casal, mas uma recusa dos direitos conjugais. No segundo caso, o homem se divorcia ou afasta sua esposa, mas paga uma multa pesada. E a Lei 7 de 7, lembrando que essas são as leis pré-Código de Hammurabi, né? São leis anteriores. A responsabilidade do empregador. Se um homem contratou um escravo e este morreu, se perdeu, fugiu, ficou incapacitado ou caiu doente, deverá pagar 10 medidas de cereais por dia como salário. Aqui o texto sumério difere do semita. O sumério diz que o empregador causa esses problemas ao escravo, ao passo que o semita diz que o empregador é surpreendido por eles. O verbo traduzido como perdeu-se tem o mesmo sentido que lhe é conferido no Código de Hammurabi. O sentido exato da expressão ficou incapacitado, não é muito claro, e alguns traduzem como evadiu-se ou desapareceu. Mas é claro que o empregador deve pagar uma multa diária por danos causados ao escravo ou por perdas para o seu proprietário, causadas ou toleradas por ele. A recusa do escravo em trabalhar não poderia ser motivo para multá-lo. Se alguém tivesse que pagar por isso, seria o proprietário. O empregador paga pelo trabalho do escravo, mas é obrigado a mantê-lo seguro, tratá-lo razoavelmente bem e devolvê-lo em boas condições ao proprietário. Em tempos posteriores, o proprietário costumava correr o risco de morte ou de fuga, mas então provavelmente cobrava mais pelo empréstimo do escravo. De qualquer forma, está claro que o proprietário não é mencionado nessa lei. Então aqui a gente tem uma situação onde o escravo, uma pessoa, ela é proprietária de escravos e ela pode emprestar, terceirizar o escravo dela para uma outra pessoa. E em caso dessa outra pessoa, na mão dessa outra pessoa, esse escravo morrer, se perder, fugir ou ficar incapacitado, adoecer, esse dono do escravo que recebe esse salário, que seria esse pagamento por você ter, enfim, prejudicado o produto daquela outra pessoa. Você paga uma indenização não para o escravo, mas para o dono do escravo. Beleza? Não é de grande proveito discutir esses meros fragmentos de um código. O mais interessante é a existência deles. Algum dia
poderemos recuperar o código na íntegra. Essas não são retraduções para o sumério feitas por escribas instruídos de leis posteriores, pois essas palavras e frases ocorrem exatamente nos contratos da primeira dinastia da Babilônia. Antes e depois do Código de Hammurabi, que trata dos mesmos casos, mas com palavras diferentes. De fato, esse código sumério é citado em documentos que incorporam o acordo feito sob juramento pelas partes de observar a seção do código aplicável ao caso. Essa é, na verdade, a característica dos primeiros contratos. Depois de indicar os pormenores do caso, um juramento é acrescentado no intuito de que as partes vão cumprir a lei que se aplica ao caso. Mesmo quando não se faz nenhuma referência a uma lei, é porque não havia lei promulgada sobre esse ponto, ou porque a lei era claramente subentendida ou sobejamente conhecida para que fosse necessário mencioná-la. Mais tarde, esse espírito de cumprimento da lei, menos evidente, e o contrato tornou-se um instrumento privado para sancionar compromissos mútuos, mas mesmo assim havia a consequência de que existia uma lei que obrigava as partes a respeitar os termos de um compromisso voluntariamente contraído. Então a gente finaliza aqui o capítulo 4 com esse entendimento de que existiam leis para amparar contratos entre pessoas. No caso aqui a gente tinha um contrato familiar entre os pais e os filhos, que são as primeiras leis citadas aqui dessas 7, entre o casamento, que são as leis intermediárias, e o empréstimo, né, a terceirização de um escravo para outra pessoa. Então aqui a gente já sabe muito que era uma sociedade que tinha esse compromisso familiar, né? Então qualquer ato de rebeldia dos filhos ou em casos de intenção de divórcio, haviam penalidades para as partes, com a mulher sempre sendo tendo menos autoridade. As punições aplicadas pela mãe para o filho são menores do que do pai com o filho. E no caso do divórcio, a mulher sendo condenada, se for por parte dela querer o divórcio, condenada ao afogamento, enquanto o homem somente paga uma alta quantia, lógico, em dinheiro, mas não envolve morte de nenhuma parte. Certo? E aí a gente vai para o capítulo 5, que é o Código de Hammurabi. Com uma observação inicial bem grande. E a gente depois vai entrar nas leis do código. E esse capítulo é bem extenso, então a leitura agora vai ficar um pouquinho mais comprida. Tá? Vou até pausar esse vídeo e iniciar o capítulo 5 como um outro vídeo próprio, porque ele vai ficar um pouquinho mais extenso. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler a observação inicial, aí eu vou parar o vídeo e quando começar as leis do código, eu inicio um novo vídeo. Observação inicial. Os textos da antiguidade que chegaram até nos chamam a atenção do leitor moderno por sua forma de expressar ideias ou conceitos e descrever fatos ou eventos. A principal peculiaridade deles é que repetem a exaustão, numa mesma frase, o termo ou os termos de maior importância, dando a impressão de que o redator tinha receio de não ser suficientemente claro ou de deixar escapar qualquer detalhe ou minúcia que pudesse resultar num texto vago ou impreciso. Se for tomado como exemplo o parágrafo ou artigo 42 do Código de Hammurabi, código que será transcrito a seguir, sua tradução poderia ser a seguinte na linguagem moderna. Se um homem arrendou um campo para cultivar e não colheu nada, será responsabilizado por não ter trabalhado a contento e deverá dar ao proprietário do terreno uma quantidade de cereais correspondente a que o vizinho colheu em área igual. A tradução literal do mesmo representa o seguinte resultado. Se um homem arrendou um campo para cultivá-lo e não produziu grãos no campo, ele será responsabilizado por não ter trabalhado bem o campo e dará ao proprietário do campo grão correspondente ao produzido pelo vizinho. Veja-se também no artigo 57. Se um pastor não entrou em acordo com o dono do campo para apacentar suas ovelhas e, sem o consentimento do proprietário do campo, deixou suas ovelhas pastarem nesse campo, o dono do campo fará a colheita, mas o pastor que, sem permissão do dono do campo, apacentou ali suas ovelhas,
deverá dar ao dono do campo 20 gur de grão para cada gan de terreno, sendo gur uma quantidade em peso e gan uma quantidade de espaço. Assim também no parágrafo do artigo 237 do Código, em que se lê: se um barqueiro impermeabilizou um barco para um homem livre e não fez seu trabalho de maneira adequada e nesse mesmo ano o barco em viagem sofreu danos, o barqueiro deverá desmontar esse barco, reconstruí-lo por conta própria, torná-lo resistente e deverá entregar o barco reforçado ao dono do barco. Na tradução do Código de Hammurabi, que ora se apresenta preferiu-se seguir com a maior fidelidade possível a tradução original, em escrita cuneiforme, feita pelo padre Jan Vincent Shail, e em seguida, em princípio, pelo autor deste livro, Claude Herman Walter Jones, essa tradução é praticamente literal e foi preferida a uma mais moderna ou sofisticada, ou gramaticalmente mais palatável, por dois motivos. Em primeiro lugar, para conservar de forma mais integral a redação do texto original, que data de quase 4 milênios. Em segundo lugar, a tradução literal permite apreciar a maneira que os antigos adotavam para escrever e redigir textos. Por vezes, podem parecer elaborações monótonas ou enfadonhas, mas, na verdade, nos fazem remontar aos primórdios da escrita na história da humanidade. Só por isso, merecem ser traduzidos de forma literal sempre que possível. Aliás, essa tem sido a técnica adotada por todos os estudiosos e arqueólogos, que se debruçam sobre descobertas de textos antigos. É óbvio que não há nada que impeça que se lhes dê também a roupagem textual mais condizente com os nossos tempos e com o nosso modo de nos expressar. Mas a tradução a seguir, repete-se, procurará ser o mais fiel possível à letra, como fez o seu primeiro tradutor, Jan Vincent Shail. Isso, pessoal, que ele destaca aqui é porque a linguagem está sempre em constante evolução. Né? Então, se a gente traduzir um texto e tentar contemporaneizar ele, deixar na linguagem de hoje, esse texto daqui 10, 20, 100 anos, ele já vai estar obsoleto de novo. E aí a pessoa vai ter que pegar esse texto e fazer uma releitura da releitura. E isso aí vai virar um telefone sem fio na história. Então as traduções têm que ser literais para que a gente sempre consiga fazer essa ponte entre o original e a gente tentar adaptar para o nosso tempo. Mas se a gente ficar repassando traduções já interpretadas, no decorrer da história isso vai acabar se perdendo. E a memória escrita, ela vai perder o valor dela, porque ela vai entrar na mesma ambiguidade de uma história oral, que vai se passando, retransmitindo e vai perdendo a credibilidade. Prólogo do Código de Hammurabi. Quando o Deus Altíssimo, Anu, Rei dos Espíritos do Céu, Anunnaki, e Bel, o Senhor do Céu e da Terra, que decreta o destino de todos, outorgaram a Marduk, o primogênito de Ea, Senhor Deus do que é correto, um poder sobre os homens, e o exaltaram entre os espíritos da terra. Igigi. Então eles pronunciaram o sublime nome de Babilônia. Tornaram-na renomada em todos os quadrantes da terra, e nela fundaram uma realeza eterna, cujo trono é firme como o céu e a terra. Então Deus, Anu e Bel me chamaram pelo nome, Hammurabi, sumo príncipe, temente a Deus, para fazer justiça na terra, banir o orgulhoso e o opressor, para que o grande não oprima o fraco, para se levantar como o sol sobre a raça dos cabeças negras, a humanidade, e iluminar a terra, para dar saúde a toda a carne. Eu sou Hammurabi, o bom pastor, o escolhido de Bel. Sou eu, aquele que acumula riqueza e abundância, aquele que realiza todos os propósitos para Nippur e Durili, epípeto de Nippur, ou de parte dela, que adornei suntuosamente o Ekur, templo de Bel. Em soberana autoridade, restaurei Erido e purifiquei Ezoab, templo de Ea. Por meio de conquistas nos 4 cantos da terra, elevei
à magnificência o nome de Babilônia, e alegrei o coração de Marduk, meu senhor, a quem todos os dias presto minhas reverentes homenagens na Exágila, templo de Marduk em Babilônia. Descendente de reis que sim havia gerado, enriqueci a cidade de Ur, e suplicando humildemente trouxe abundância para Enernugal, templo de Sim em Ur. Nota do leitor, né? Perceba que ele está usando aqui diversos nomes que não são traduzíveis, que são os nomes tanto dos deuses, como das cidades e dos templos que ele está referenciando, certo? Voltando. Rei dotado de conhecimento, instruído por Shamash, o juiz, fortifiquei as fundações de Sipar, revestiu de verde o santuário de Aya, consorte de Shamash, e planejei Ebabar, templo de Shamash em Sipar, como uma habitação dos céus. Com as armas, vinguei Larsa, dominada pelo elamita Rinsim, e restaurei o Ebabar, templo de Shamash em Larsa, para Shamash, meu aliado. Como senhor, dei vida nova a Erech, fornecendo abundância de água a seu povo, e completei o pináculo de Eana, templo de Nana em Erech. Completei a glória de Anu e Nini. Como protetor de meu reino, reuni o povo disperso de Nizim, recentemente reconquistado dos elamitas, e reabasteci o tesouro de Egalma, templo de Nissim. Como potentado real na cidade e próprio irmão do deus Zamama, ampliei o palácio de Kish e cobri de esplendor Emeteurasag, templo de Kish. Tornei seguro o grande santuário de Nini. Cuidei do templo de Harsagikalama Erisalnakiri, seguindo o meu desejo. Restaurei Kuta e aumentei tudo no Ezidlan, templo local. Como touro indomável, destrocei meus inimigos. Predileto de Tutu, outro nome de Marduk, e meu amor por Borsippa, com incansável propósito cuidei de Ézida, templo de Nabu. Como um deus, rei da cidade, conhecedor e visionário, olhei para as plantações de Dilbat e construí seus celeiros para Ib, deus de Dilbat, o poderoso senhor, cujos ornamentos são o cetro e a coroa, e com os quais me investiu. Como bem-amado de Mama, consorte de Ib, erigi os baixos relevos em Kish, e renovei os alimentos sagrados para Ereshtu, deusa de Kish. Com previsão e poder, procurei fornecer pastagens e água para Sirpurla e Girso, e depositei imensas ofertas em E50, templo dos 50 em Sirpula, e dispersei meus inimigos. Como o protegido de Telitim, um deus, cumpri os oráculos de Halab, e alegrei o coração de Girsa ou Ishtar, sua deusa. Príncipe puro, cujas orações Haddad conhece, tranquilizei o coração de Haddad. O guerreiro de Bit Karkara, mantive tudo que pertencia a Eudgalgal, templo local. Como rei que dá vida a Adab, restaurei o Ema, templo de Adab. Como herói e rei da cidade, combatente sem rival, dei vida a Mashkan Sabri e verti abundância no Sitlan, templo de Nergal. Sábio, restaurador, que havia conquistado todos os rebeldes, eu salvei o povo de Malca, da ruína. Restabeleci solidamente sua morada na prosperidade. Difundi o culto de Ea e de Dangalnuna, e estabeleci para sempre ofertas puras para essas divindades. Como o primeiro dos reis, subjuguei todas as regiões do Eufrates. Sob as ordens de Dagan, que me criou, vinguei o povo de Mera e de Tutu. Como sumo príncipe, alegrei a face de Nini, assegurei as oferendas puras de Ninazu, salvei meu povo da fome, assegurando-lhe bem-estar em Babilônia, na paz e na segurança. Como pastor de meu povo,
servo cujas obras são agradáveis a Gizdar e Emulmash, templo de Anudnit, no meio de Agade, conhecida por suas largas praças, proclamei as ordens e endireitei o Tigre, o rio Tigre. Conduzi para Assur o gracioso colosso e estabeleci no altar de sua protetora. Como rei de Nínive, fiz brilhar as águas de Nini e Edup-Dup. Destemido e sábio nos empreendimentos em favor dos grandes deuses, descendente de Sumu-Lail, filho primogênito de Sim, Mubalit, rebento eterno de realeza, grande rei, sol real de Babilônia, fiz surgir luz sob a Suméria e Acade. Um rei que submete à obediência os 4 cantos da terra, bem amado de Nini, este sou eu. Quando Marduk me escolheu para dirigir todos os povos e me encarcerou de fazer justiça, estabeleci justiça e a verdade nas províncias, fiz toda a carne prosperar. E então, seguem as leis do código. Nessa introdução de dar inveja para Khaleesi do texto do Game of Thrones, né? Ele coloca todo o postulado dele, tudo que ele conquistou entre reinos, o que ele fez de benfeitorias. Então, basicamente, ele conquistava um reino, ele melhorava os templos locais, melhorava as condições de plantação, melhorava as condições da população e colocava sob o controle dele. E ele vai narrando toda a história, toda a jornada que ele teve de conquista desse império babilônico. E aí, depois que ele afirma a grande autoridade que ele tem sobre os 4 cantos da terra, né, em toda essa conquista, tanto das margens do rio Tigre como do rio Eufrates, narrando reino a reino, os deuses e os templos que ele edifica, que ele melhora, ele coloca depois dessa autoridade todas as leis que vão valer para todo esse império babilônico. Tá? Então, agora eu vou parar este vídeo, essa leitura, e na próxima a gente já vai entrar nas leis do código, que são muitas, e a gente vai ter talvez uns 2 vídeos para ler todas. Eu vou fazer a cada lei uma reflexão, porque aí já são as leis sem comentário, então eu vou acrescentar os meus. Tá certo? Então, não percam o próximo, que vai ser efetivamente as leis do código de Hammurabi. Em primeira vista, vamos ver quantas são aqui, né? 282 leis do código de Hammurabi. E ainda tem o epílogo. Né? Então, finalizo esse vídeo aqui. Já vou começar o outro, então já fique esperto que o outro já também vai estar aqui no ar. Tá certo? Tchau, tchau.